Crise de fé. Se você é católico ou cristão, ou simplesmente não é cristão e está buscando respostas, buscando ver se o cristianismo é verdadeiro, esse vídeo é para vocês. Ele diz claramente aqui que nós podemos compreender os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza. São as 5 vídeos de São Tomás de Aquino, que é motor imóvel, causa eficiente, ser necessário, grau de perfeição e governador supremo do universo. Santo Tomás, na Suma Teológica dele, ele ensina que nada que existe é movido por si mesmo. Quando fala movido, não é somente no sentido de deslocamento, de movimento de sair de um lugar para o outro, e sim na sua atualização. Como por exemplo, uma folha que ela está se decompondo, tal. Tudo o que se atualiza no universo é um movimento. A mudança de uma cor também é movimento. O desenvolvimento de um bebê na barriga também é movimento. Vemos que a Lua, ela é o motor das marés, ela que influencia no volume das marés. Vemos a formação de rochas, que é através da erosão, com a influência do sol, do vento, das chuvas, acaba formando as rochas. Sabemos que a Lua, a causa da órbita da Lua é a Terra, e a da Terra e dos outros 7 planetas é o Sol. Sabemos que o processo de desenvolvimento das plantas passa através da fotossíntese, através da absorção dos nutrientes da Terra. Podem ver que nada é movido por si mesmo, tudo tem uma causa. E se formos buscar na ordem cosmológica a causa das coisas, iremos chegar no início do universo, que hoje a teoria mais aceita é o Big Bang, que foi criado por um padre, Georges Lemaitre, que também teve a aprovação de Albert Einstein e do Papa da época. E tudo que tem um início tem uma causa. E se formos retrocedendo nas causas das coisas, tem que chegar no primeiro motor imóvel, por senão vamos chegar numa infinitude de causas, e isso é insustentável, porque um sempre vai depender do outro para existir, então não tem como ser infinito. É necessário que se tenha um ser que não seja movido por nada, que esteja além dessa limitação de causa. Se não há o primeiro, não há o intermediário. Se não há o intermediário, não há o terceiro, e assim sucessivamente, na descendência das causas. É necessário chegarmos no primeiro motor imóvel, que não seja movido por nada, que seja a sua própria perfeição, que não tenha recebido de nenhum lugar as suas próprias perfeições, que seja inteligente, porque nas coisas criadas há ordem, há padrão. Se não houvesse uma inteligência que ordenasse as coisas, tudo seria no mais aleatório possível. A ciência seria impossível de ser feita. E como a ordem nas coisas, como por exemplo a rotação da Terra, a translação da Terra em torno do Sol, completando o ciclo de 365 dias, enfim, tudo tem um padrão, tudo tem uma ordem. Isso só pode ser feito por uma inteligência ordenadora. E por esse primeiro motor imóvel não ser movido por nada, ele tem que ter vontade própria. Ou seja, tem inteligência e tem vontade própria. É supremo para mover todas as coisas.
inteligente, perfeito. A isso nós chamamos de Deus, que é um ser pessoal por ter inteligência e vontade. Nasci em berço católico, mas teve uma fase cética por más influências. Mas graças a Deus, através da lógica, eu comecei a crer em Deus novamente. E hoje eu aprendi esses argumentos, que me ajudam bastante, inclusive. Ok. Chegamos na conclusão de que há um Deus. E ele tem que ser somente um, porque como ele é a própria perfeição, se existisse um outro ser igual a ele, por ser diferente do outro, eles seriam limitados. E por serem limitados, já não podem mais ser o próprio ser, já não pode ser a própria perfeição. Logo, politeísmo está equivocado. Ok, Edvandro, mas afinal, qual Deus é o verdadeiro? Qual religião é a verdadeira? Na metafísica clássica, há atributos divinos que se encaixam perfeitamente com um Deus cristão. É verdade que há muitas semelhanças com a nossa religião, da nossa religião com as outras religiões. Mas, na Igreja Católica, nós temos um diferencial que nenhuma outra religião teve. Nós acreditamos num Deus triuno. Ele ao mesmo tempo é só uma natureza, é um só Deus, mas ao mesmo tempo são três pessoas divinas. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Não são três deuses distintos. E todos os três são divinos. Mesmo nós sendo monoteístas, nós cremos em um só Deus. Isso é um mistério. E também nós somos a única religião que tem um Deus histórico, que numa época da humanidade, o próprio Deus se fez carne no tempo, na história da humanidade, se fez carne e habitou entre nós. Enquanto em algumas religiões os deuses são semelhanças dos homens, como por exemplo o Deus da guerra, nas histórias deles tem história de invejas, de hedonismo, tem paixões, etc. Enquanto essas religiões fazem deuses semelhantes aos homens, na nossa religião está escrito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Diferentemente das outras religiões, o nosso Deus não tem nenhum pecado, não tem nenhuma imperfeição moral. Ele é 100% puro, justo, misericordioso. E na metafísica clássica, não há nenhuma contradição com o nosso Deus. Na metafísica diz que Deus é simples, Deus ele não muda, ele não faz parte da mudança que há na criação, que há nas coisas criadas. Ele é sempre o mesmo. E o nosso Deus, ele é sempre o mesmo, ele jamais muda. Ele é simples. Não é composto, não tem aquela mudança de comportamento, não tem aquela dinâmica de transformação. Isso e outros motivos que me fazem ser católico. É lindo ser católico. Nesta fé eu nasci e nesta fé irei morrer. Amém.